eu queria chegar aqui a uma parte que me parece interessante e importante nós debatermos, nem que seja 5, 10 minutos, até porque depois temos a tal questionário final para preencher. Aqui temos um brevíssimo fluxo de informação sobre a forma como, teoricamente, poderíamos alimentar um sistema de monitoria e avaliação. Tipicamente, temos que ir buscar informação do terreno ou do campo, sistematicamente, com questionários, com relatórios, com informação até visual, ou tantas formas de metodologia de recolha de dados que podem existir, que depois são trazidas para um nível, se quiserem, mais operacional do terreno, um nível depois mais de gestão, de coordenação das operações ao nível de gestão de projeto, e depois pode alimentar até decisões estratégicas que venham a ser adotadas, não só relativamente àquele projeto, mas até a outros projetos que a organização possa vir a ter naquele país e naquele setor. Eu queria fundamentalmente era coletivamente fazer um brevíssimo exercício de reflexão com base nos projetos que vocês têm agora em mãos. Como é que vocês estão a fazer chegar a informação que vão recolhendo dos vossos projetos, através do sistema de monitoria mais ou menos sofisticado, financiado ou não pelo projeto, com recurso a gente interna da vossa organização ou externa, e como é que fazem levar essa informação também à delegação da União Europeia, que tem um papel muito importante nesta matéria. E, portanto, temos aqui, enfim, se tivéssemos tempo, depois cada grupo preencheria uma tabela que está aí, se quiserem ver depois como exercício número 6, mas, muito sucintamente, eu gostava de vos perguntar, em geral, na vossa monitoria, o vosso sistema de monitoria deveria, no mínimo, responder a estas perguntas, ou deviam-se colocar estas perguntas. Em primeiro lugar, quem é que recolhe os dados nos vossos projetos, com que frequência e de que forma? Alguém que tem que fazer esse trabalho braçal, se quiserem, de estar sistematicamente a recolher esses dados. Ainda agora me disseram que são os próprios gestores do projeto e não entidades externas. Certo? Vou dar a palavra à Susana. A Susana deu o exemplo do seu projeto, se calhar é a forma mais fácil de darmos início a esta discussão. Susana, no teu caso, és a única que está a recolher dados? Se sim, com que frequência? Já se és trimestral? E de que forma? Não, na altura, no momento que eu estava a recolher esses dados, era eu e também havia contabilista, porque tem uma coisa que nós temos que atualizar em relação aos preços. Não é? Sim. Preço de bilhete, preço de avião, de barco, termos de serviços, atualização. Eu fazia essa parte, a contabilista também fazia essa parte, e depois eu tinha que sistematicamente também entrar em contacto também com a secretária, um auxiliar também que trabalha aqui na MCV, que me ajudava também no levantamento desses dados, para contactar os municípios, e depois com essa informação eu tentava atualizar a tabela, não é? A matriz de risco. Sim. E fazer essa atualização e discutir com o Sr. Secretário-Geral, e permanentemente estava a ver em relação a fixava. No dia X eu tinha esse problema e deixava isso, e passado uma semana ou 2 semanas verificava se houve ou não uma evolução. E às vezes até citava, no dia Y mandei um e-mail e até hoje, passado X dias, ainda não tenho um feedback. E isso pressiona, entre aspas, um bocadinho as entidades, os municípios na resolução dos problemas. Não é? E, portanto, neste caso, a análise dos dados recolhidos eram feitas por ti e pelo Secretário-Geral? E pelo Secretário-Geral. E depois nós só íamos realmente ao Sr. Presidente da ANMCV quando o pepino era maior, não é? Que era para tentar resolver. Para partilhar dados. Para partilhar dados, exatamente. E depois eu reportava isso constantemente, porque também era uma forma também de estar a dar feedback com o doador e com a Carla em relação à evolução das nossas atividades. Às vezes só partilhava. E já agora, no que diz respeito à delegação,
A tua partilha de informação era meramente através dos relatórios narrativos ou havia um sistema mais formal ou menos formal de reportes junto à delegação do que é que estava a acontecer? Não, nós fazíamos, havia partilha da tabela de matriz de análise de risco, e em que eu enviava para a Carla, depois passei a mandar às vezes através do e-mail, às vezes por telefone, e depois o relatório narrativo era mesmo a concretização de toda essa informação, tipo a formalidade exigida no contrato de convenção, não é? Ok. Mas essa partilha de informação, essa partilha de dados e essa comunicação permanente, até dar a conhecer em CC, o BCC, essas informações é super importante. Sim. Eu já agora pergunto se noutros projetos também há um pouco essa experiência de partilha com esta abertura dos dados do projeto, portanto, ao longo da execução, ou se, na maior parte das vezes, aguardam apenas pelo momento de envio dos relatórios narrativos para fazer essa partilha com a delegação. É para que eu saiba, não sei. Eu estou Eu a perguntar trouxe aos essa outros, aos experiência. demais. Desculpa, tá, ok, sorry. Ou, enfim, outras experiências, não precisam de ser as mesmas, que tenham porque normalmente as pessoas têm a ideia dos sistemas de monitoria como algo extraordinariamente complicado. Eu penso que aquilo que a Susana acabou de dizer se complexifica completamente a não ser que sejam, digamos, imagino, projetos de grande dimensão, com muitas aquisições, muitas atividades. Bom, aí admito que possa ser um bocadinho mais complexo, mas mesmo assim. Alguém quer partilhar alguma experiência de monitoria? Eu se calhar ia só nesta parte aqui de ligação com a delegação e o que é que se vai falando com a delegação, como é que funciona. Nós fazemos o acompanhamento dos projetos sempre entre o coordenador no Instituto, porque nós não estamos residentes nos países, e juntamente com os nossos coordenadores no território, onde estamos a intervir. E fazemos ligação, não vou dizer permanente, mas estamos sempre em contacto com o gestor de projeto na União Europeia, na delegação. Depende muito das delegações e da receptividade que temos por parte do próprio gestor. A delegação de Cabo Verde é uma delegação muito presente e que vai acompanhando connosco e sabe o que é que se está a passar nos projetos. Portanto, é fácil haver essa ligação até quando há algum problema, de conseguirmos facilmente ter na delegação um parceiro na resolução desse problema do que um obstáculo. Por vezes há delegações que não conseguimos ter este retorno rápido quando apresentamos o ponto de situação do projeto ou alguma dificuldade que temos. E aí por vezes só comunicamos muito formalmente e de X em X tempo, que não permite aqui um acompanhamento tão ao momento, não é? Ou que nos ajuda até a resolver alguns problemas. E aí por vezes é só mesmo nos relatórios formais que mandamos informação. Mas sempre que possível há este envolvimento e partilha e a própria delegação vai pedindo. Excelente. Porque no fundo são os nossos parceiros com quem vamos trabalhar, alguns são novos e realmente às vezes com alguma dificuldade de acompanhamento como gostaríamos, porque somos muito poucos e não respondemos às vezes com a rapidez com que gostaríamos de responder, mas gostamos efetivamente que esta monitoria, que este trabalho seja um trabalho contínuo, porque nós só podemos atuar sobre os problemas que conhecemos e se não partilharem connosco atempadamente os problemas, quando os recebemos muitas vezes já não têm a resolução e também temos casos, temos agora um caso no fogo bastante difícil de resolver. Precisamente por isso, porque os problemas não são partilhados com a abertura com que deveriam ser e depois o problema já está num estado que a nossa intervenção já não é possível. E portanto muito agradeço à Susana, à Hermínia e a muitos parceiros com quem realmente temos, que nos vão partilhando as dificuldades. Há uma dificuldade com o município, nós podemos ajudar, porque nós temos os nossos canais, para além dos técnicos, temos também os nossos canais mais ao nível político, não é? E por isso nós temos uma secção de cooperação e temos uma secção política. E portanto, sempre que for necessário, também levamos os assuntos da cooperação ao nosso management mais alto, ao chefe de cooperação, à senhora embaixadora, que pode acionar outros meios que podem desbloquear às vezes algumas coisas.